Quando andava na escola, ensinaram-me que, se quiséssemos compreender o pensamento de alguém, tínhamos de procurar a estrutura, o quadro subjacente em que todos os pontos discutidos por essa pessoa encontravam o seu sentido, encontravam o seu lugar. Nos ensinamentos do Buda existem duas estruturas. Uma é a das 4 nobres verdades. A outra é a do nobre caminho óctuplo. E ambas se contêm mutuamente. A 4ª nobre verdade é o nobre caminho óctuplo. E o primeiro fator do nobre caminho óctuplo, a visão correta, consiste nas 4 nobres verdades. Isto mostra que as 4 nobres verdades não são apenas uma teoria. São uma forma de olhar para o mundo, mas desempenham também um papel num caminho de ação. Determinam como vais agir. Para a maioria dos pensadores, as estruturas de base começam com primeiros princípios e depois argumenta-se a partir desses princípios para construir uma estrutura, como se constrói um edifício sobre uma fundação. Mas a imagem que o Buda dá é a de um caminho. O que une todos os seus ensinamentos não é de onde vens, mas para onde vais. O mundo das nobres verdades. Ele ensina que é possível pôr fim ao sofrimento. E tudo em seus ensinamentos tem sentido dentro da busca por esse fim. Ele não está apenas oferecendo 4 fatos interessantes sobre o sofrimento. Ele está dizendo: este é o tema importante em que devemos focar. E, à medida que você se concentra nesse ponto, todo o resto começa a fazer sentido. Tudo encontra o seu significado. Isso porque as verdades não ficam apenas paradas. Elas têm deveres. A verdade do sofrimento. O que é sofrimento? É o apego aos agregados. Deve ser compreendida. Normalmente, não compreendemos nosso sofrimento dessa maneira. Pensamos: por que essa dor me aflige? Por que essa situação no mundo exterior me aflige? Mas o Buda diz que o sofrimento é o ato de apegar-se à forma, às sensações, às percepções, às formações mentais ou à consciência. É algo que nós fazemos, não algo do qual somos apenas receptores passivos. Estamos ativamente produzindo sofrimento. Ele então define o apego como desejo e paixão por essas coisas. A palavra que ele usa para apego também pode significar alimentar-se. Nós gostamos de nos alimentar dessas coisas. É aqui que a análise se torna realmente contraintuitiva. Pensamos que o ato de alimentar-se é um dos principais prazeres da vida. Mas o Buda está dizendo que alimentar-se é, na verdade, sofrimento. Você depende de algo, sente fome, e essa fome ainda não está satisfeita. A causa desse sofrimento, ele diz novamente, é o desejo e a paixão. Mas, nesse caso, trata-se de desejo e paixão que levam a um estado de vir a ser. Isso se reflete no fato de que a palavra para desejo, que ele identifica aqui, também pode significar sede. Assim, vemos a analogia básica que ele propõe. Você está sedento por algo, faminto por algo. E isso inevitavelmente vai levá-lo ao sofrimento. Ao encontrar o que deseja consumir, você pensa que está feliz. Mas, na verdade, o próprio ato de alimentar-se
significa que ainda sentimos uma falta, que estamos realmente dependentes daquilo de que nos alimentamos. Isso é o sofrimento. Ora, a cessação do sofrimento seria por fim a esse desejo e paixão, a essa sede. Ele oferece o nobre caminho ótuplo como a via a ser seguida para alcançar esse fim. Como disse, cada uma dessas verdades tem um dever. O sofrimento deve ser compreendido. A causa ou origem, como o Buda a chama, deve ser abandonada. A cessação deve ser realizada, e isso se faz desenvolvendo o caminho. Assim, a compreensão das 4 nobres verdades deve ser cultivada como parte de um caminho maior de ação. Percebe-se que o Buda analisa as coisas de modo contrário ao fluxo do nosso pensamento comum. É quase como se entrássemos em outro mundo ao assumir seus ensinamentos. Porque ele oferece essas 4 verdades não apenas como fatos interessantes, mas como uma estrutura, uma moldura para decidir o que fazer. Se você conhece algo sobre os ensinamentos do Buda a respeito do vir a ser, becoming, percebe que ele está lhe colocando dentro de um certo estado de vir a ser. O vir a ser é uma identidade que você assume em um mundo de experiência, centrado em um desejo específico. O desejo aqui, claro, é pôr fim ao sofrimento. E esses estados de vir a ser de que o Buda fala podem acontecer na mente. O mundo externo que conhecemos também é um estado de vir a ser. Estamos nele por causa dos vir a ser que surgem na mente. Assumimos muitos estados de vir a ser na mente ao longo do dia. Você se concentra em querer algo e então assume uma identidade dentro do mundo em que essa coisa se encontra. O mundo tem os seus costumes, as suas leis sobre o que funciona e o que não funciona. Também tem uma noção do que é relevante e do que não é relevante em relação ao desejo sobre o qual se baseia. E é da mesma forma com o estado de vir a ser que o Buda pede que você assuma, ao tomar as 4 nobres verdades como seu referencial. É por isso que o Buda diz que no contexto deste mundo, algumas perguntas devem ser respondidas porque são relevantes para o fim do sofrimento, e outras devem ser deixadas de lado porque não são. Este mundo, como outros mundos, também é baseado no ato de apego. Existem 4 tipos de apego que ele identifica como levando aos vir a ser em geral. Um é o apego à sensualidade. Outro é o apego a hábitos e práticas. Outro é o apego a visões. E outro é o apego a uma noção de si mesmo. Ao assumir o caminho, na verdade usamos esses 3 últimos tipos de apego que criam este mundo das 4 nobres verdades. O único tipo de apego que o Buda não recomenda aqui, é claro, é o apego à sensualidade. Mas, para compensar o fato de que normalmente procuramos nosso prazer em fantasias sensuais, o Buda diz que há um lugar melhor para buscar prazer. Ele oferece a prática da atenção plena correta e da concentração correta como uma forma de alimentar a necessidade de prazer da mente. Esse é o seu sustento no caminho. Neste mundo das 4 nobres verdades, as suas visões, é claro, são moldadas pelas próprias 4 nobres verdades.
e os deveres que elas dão entram em nosso apego a hábitos e práticas. Estas são as práticas que devemos fazer. Devemos tentar compreender o sofrimento. Devemos tentar abandonar a sua causa. Isso, novamente, vai contra grande parte do pensamento no mundo. Normalmente pensamos que queremos nos livrar do sofrimento e simplesmente começar a afastá-lo. Quanto à causa do sofrimento, os diferentes tipos de desejo, ânsia e paixão são coisas que gostamos. De fato, as cultivamos. Mas aqui, Idashito, Buda está dizendo que neste mundo, o mundo das 4 nobres verdades, que vai levá-lo ao fim do sofrimento, você tem que ver o desejo, não como seu amigo, mas como seu inimigo. Em vez de se aliar aos seus desejos, você deve começar a olhá-los de lado, para ver que eles são realmente o problema. Quanto à sua noção de si mesmo no caminho, ela se resume principalmente a sentir-se competente para praticar e chegar ao fim do sofrimento. Você como agente e você como experienciador. Depois, ao você que pode manter essa estrutura em mente e olhar para as suas ações para ver onde elas correspondem e onde não correspondem. Esses são os papéis que você desempenha neste mundo das 4 nobres verdades. Mas, como eu disse, é muito fácil esquecer este mundo específico e começar a voltar ao seu antigo mundo, que tem outras ideias, outros deverias, outras visões e outras formas de buscar prazer. Jan Fuang conta a história de quando ele sofria de dores de cabeça crônicas. Tentou medicina ocidental, medicina chinesa, medicina tailandesa e nada funcionava. Chegou a um ponto em que às vezes nem conseguia dormir à noite. A dor era tão intensa que precisava ter alguns monges ou noviços no quarto com ele, caso acordasse no meio da noite e precisasse de compressas quentes ou algo assim. Mas, certa noite, ele acordou no meio da noite, sentou-se, e os monges que deveriam estar cuidando dele estavam dormindo. O primeiro pensamento que lhe ocorreu foi: quem está cuidando de quem aqui? Então ele disse a si mesmo: bem, esse é o problema deles. Eu tenho o meu problema que preciso resolver. E de repente, percebeu. Ele estava tentando se livrar da dor, se livrar do sofrimento da dor de cabeça, o que não é o dever no contexto do mundo das 4 nobres verdades. O dever ali era compreendê-lo. Ok, ao que ele estava se apegando? Para onde iam os seus desejos e paixões? O que ele estava ansiando? Quando olhou a partir desse ponto de vista, as coisas se abriram em sua mente. Ele não fez nenhuma declaração sobre o que aconteceu ali, mas pela forma como descreveu, parecia ser a entrada na corrente, quando você tem seu primeiro vislumbre do incondicionado. Ele saiu dessa experiência e percebeu que simplesmente engajar-se com os sentidos era estressante, pois havia encontrado algo que nada tinha a ver com os sentidos e que estava totalmente livre de estresse. Esse é um caso de colocar-se no mundo das 4 nobres verdades e perceber
Quais são os meus deveres neste contexto? Então, quando você estiver sofrendo com algo, pergunte a si mesmo: estou realmente tentando compreender o meu sofrimento ou estou fazendo outra coisa com ele? Estou a desenvolvê-lo? Estou a tentar abandoná-lo? Você pode abandonar a causa, mas o próprio sofrimento tem primeiro de ser compreendido para que entenda: a que estou a apegar-me, de que estou a alimentar-me. Por quê? Qual é o atrativo? E quais são as desvantagens? É neste contexto de tentar compreender o sofrimento e abandonar a sua causa que o Buda ensina as 3 características, ou 3 percepções: inconstância, sofrimento, não eu. É aí que elas se inserem neste quadro mais amplo. Muitas vezes, ouve-se o contrário, que o mundo é descrito por estas 3 características e que as 4 nobres verdades são verdadeiras porque reconhecem a verdade das 3 características. Mas isso é inverter a ordem, porque as 3 características por si só não têm deveres. Pode-se dizer: o mundo é inconstante, e a partir dessa ideia, fazer muitas coisas. Pode decidir que simplesmente tem de aceitar as coisas e não desejar nada melhor ou mais fiável. Ou pode decidir agarrar qualquer prazer que apareça antes que desapareça. O mundo é sofrimento. Novamente, pode decidir simplesmente aceitar esse facto. E daí, muitas pessoas concluem: bem, não existe eu. Mas, se não existe eu, quem vai praticar? Quem vai beneficiar? Quem será capaz de analisar o que está a correr bem e o que não está? Se não existe eu, não há ninguém a fazer nada. Há até quem ensine: não existe escolha, não temos livre-arbítrio. O caminho simplesmente acontece por si. Mas isso é totalmente contrário ao que o Buda realmente ensinou. Ele ensinou verdades que são um apelo à ação. A sua mensagem é: com estas verdades, pode saber o que fazer. É capaz de o fazer. E elas conduzi-lo-ão a algo que está além delas. Lembre-se, as 4 nobres verdades fazem parte do caminho, mas não são o objetivo. O caminho leva à cessação do sofrimento. Os fatores do caminho são meios. Assim, você vive neste mundo das 4 nobres verdades, que é uma forma de vir a ser. Mas estamos aqui para pôr fim ao vir a ser. O que significa que até as 4 nobres verdades devem, em última instância, apontar para o seu próprio abandono. E apontam. A visão correta observa as coisas em termos de como elas são compostas. E tudo o que é composto tem desvantagens. Por isso, o objetivo é deixar ir. Depois percebe: a própria visão correta também é composta. Por isso, também tem desvantagens. Mas não a abandona até ao último passo do caminho. Todos os fatores do caminho, então, são coisas que terá de abandonar, porque já o conduziram até onde queria chegar. É isso que lhes dá significado. É por isso que digo que esta é uma estrutura construída não sobre princípios primeiros, mas sobre princípios finais, sobre metas, realizações. O Dhamma tem um Atha, uma palavra em Pali que significa sentido,
meta-benefício. O mundo das 4 nobres verdades conduz a esse ata, esse objetivo. Elas encontram o seu sentido em levá-lo até lá. Portanto, procure ver as suas ações nesse enquadramento, porque assim saberá o que fazer. Claro, pode decidir assumir outros mundos. O Buda não o força a aceitar este, mas ele diz: aqui está uma oportunidade. Você pode pôr fim ao sofrimento, um fim total e completo. Seria sábio aproveitar essa oferta, dar essa oferta.